Olá, povo de Deus! Nesse dia 20 de fevereiro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 25, que está escrito assim na palavra de Deus. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Perguntou Saul, porém, ao Senhor, e o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto o Senhor que te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor
sua ira contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos a tua criada à tua voz, e pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou a farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz nesse capítulo que Davi consulta uma pitonista em Endor. Essa passagem é uma passagem bem, assim, comentada, bem disputada, porque geralmente muitas pessoas têm entendimento, né? Cada pessoa tem entendimento. A gente vê que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos ver que são escritos, né, por pessoas diferentes, que a mesma história que aquelas pessoas, porque às vezes as pessoas falam, mas por que existe 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é para mostrar o ponto de vista de cada um. E nós podemos ver que tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, algumas histórias, alguns acontecimentos, eles abrem diferente do outro. Um exemplo é que um viu um cego de Jericó, outro viu 2 cegos de Jericó. E essa passagem nós podemos ver que após, né, a morte de Samuel, Saul, ele fica ali totalmente perdido, totalmente sem saber o que fazer, tomando os pés pela mão. E Saul consulta o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor não responde Saul, nem por Urim, nem por profetas, nem por sonhos. E aí o que Saul faz? Saul, mais uma vez aqui, vai cometer um grande erro, porque ele vai consultar ali, né, uma feiticeira, uma mulher que tinha um espírito de feiticeira. E nós podemos ver que Saul, outrora, ele já tinha agido de forma diferente, né? Ele já tinha destruído, né, da terra os adivinhos, encantadores. E ali no desespero, a Bíblia diz que ele pergunta aos seus criados onde ele achava uma mulher que tinha um espírito de feiticeira. E aí os seus servos falam onde tinha, né, que seria a cidade de Endor, que tinha uma mulher que tinha um espírito adivinho. A Bíblia diz que Saul se disfarça,
né, se vestiu vestes diferentes de um rei e vai até aquela mulher com 2 homens. E a Bíblia diz que quando ele esteve de frente daquela feiticeira, no momento que ele pede para que ela, né, traga Samuel, para que ela faça subir Samuel, aquela mulher, ela simplesmente cumpriu com a ordem de Saul. Essa passagem, muitas pessoas falam, mas não era Samuel. Mas eu compreendo uma coisa, eu compreendo que independente de quem fosse, a Bíblia fala assim, que foi Samuel, no versículo 15 fala, e disse Samuel a Saul. É tão interessante que às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas eu queria tanto que Deus falasse comigo, eu queria tanto que Deus me respondesse, né? E fica naquela ansiedade, com aquele coração ansioso, fica querendo que Deus dê uma resposta acerca de alguma situação. Mas quando nós vemos a sombra da palavra, nós podemos ver que mesmo através daquela mulher, né, o próprio Deus falou com Saul e o repreendeu e entrega a resposta a ele. E o próprio Deus fala para ele, como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor o entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Saul escuta ali uma notícia terrível, que ele seria entregue nas mãos de Israel e dos filisteus, nas mãos dos filisteus, ele e a Israel. Coisa terrível é quando a pessoa deixa de dar ouvidos ao Senhor. Coisa terrível é quando a pessoa tem comichão nos ouvidos e começa a caminhar conforme o seu próprio entendimento. Por mais que a pessoa pense que está no caminho certo, porque acontece situações da pessoa sair dos caminhos do Senhor, se afastar da casa de Deus e achar que está correto naquilo que está fazendo, fica cego, totalmente surdo, e a Bíblia diz dos comichões que vêm, e a pessoa começa a achar que está fazendo a coisa certa, que está obedecendo a Deus, que está dando ouvidos à voz do Senhor, mas fazendo os seus próprios caminhos, fazendo o seu próprio entendimento, e muitas vezes o quê? Desagradando, não dando ouvidos à voz do Senhor. Saul naquele momento, né, ele pensava que ele estava fazendo a coisa correta, mas ele estava totalmente fora daquilo que Deus queria para ele, daquilo que Deus tinha ensinado para ele, daquilo que o profeta Samuel tinha ensinado para ele. Imagine, não consultou o Senhor, não obteve resposta. Vai consultar uma feiticeira? Quem é maior? O Senhor. E se o Senhor não quis falar, é porque não era hora de Saul ouvir a orientação do Senhor. E quantas pessoas estão assim? Busca a Deus, não obtém resposta, vai procurar coisa errada.